Começa você, então. Pô, o Hugo Souza salvou, né? Aquele lance ali no segundo tempo, o cara saiu na cara do gol. O Hugo Souza salvou. Atuação Não, boa e fez dele. um Vou dar nota defesaço. 8. E fez. Eu acompanho. Eu não vou dar 8,5 até. Porque ele fez uma outra defesa antes, num chute também da marca do pênalti, e que depois Sim. teve rebote. O Davi Luiz ainda cortou a segunda jogada. E como você Não, mas lembrou foi bem, a esse. É esse que saída eu tô dele. falando. É esse que Não, eu tô porque teve falando. depois uma Esse saída. chute que depois o Tá Davi Luiz certo. saiu. Teve um outro lance depois, no final, uma bola lançada que ele saiu da área, conseguiu dividir também, conseguiu tirar. Ah, sim. Então, você deu 8, eu dou 8,5. Gustavo Henrique. Cara, o Gustavo Ah, o Henrique me Gustavo dá um Henrique foi nervoso. aquilo. Gustavo Henrique me dá um nervoso, rapaz. Como ele é lento, cara. Como ele é lento. É impressionante, rapaz. Como é que pode? Eu não sei como é que esse cara. Devia ser o Lucas Veríssimo do lado dele. Eu não sei como é que esse cara ia tão bem no Santos. Mas, enfim, eu vou dar nota 5 para o Gustavo Henrique, vai. Só para não barbarizar, porque ele também não teve nenhum erro claro que tenha causado um gol no Flamengo. Mas ele é muito complicado. Ele não sabe sair jogando, ele é lento. Nota 5 para mim. Você, André? Vou dar 4,5, que ele andou se enrolando numas jogadas ali, na saída de bola, de cobertura do Mateuzinho. Ele é complicado. É aquilo, né, que alguns treinadores falam, né? O problema de você ter jogador fraco no elenco é que um dia você vai precisar deles, né? E o Flamengo Não. precisa demais no sentido de frequência do Gustavo Henrique e do Léo Pereira. Tem sempre alguém se machucando para ter um deles dentro do campo. O Santo do Léo Pereira ainda é mais forte, porque o Gustavo Henrique também se machuca. E o Léo Pereira nunca se machuca. Está sempre disponível É verdade. para entrar e fazer É bobagem. verdade. Davi Luiz, o que você achou do Davi Luiz hoje, hein? Ele tentou jogar mais simples, né? Com menos lançamentos, menos. Até porque vou acompanhar e te dar razão no que você falou de a marcação do Sport Cristal não foi apertada em cima dos outros dois zagueiros, dos volantes, então ele teve mais opções para passar e tal. Então ele acabou o jogo dele fluindo um pouco, mas ele ainda às vezes se atrapalha, às vezes muito voluntarioso e sai igual maluco. E Felipe Luiz é que às vezes tem que segurar um pouco e ficar. E ele acaba indo e o Felipe Luiz segura e fica um pouco mais e faz a dele ali no centro do trio. Mas assim, uma atuação que não comprometeu e ele não fez nada demais em termos de articulação, nem nenhuma cobertura, antecipação, assim que a gente possa. Teve esse lance que ele despachou, mas ele só despachou, não teve grande mérito. Então, nota 5. Eu, Davi Luiz, hoje não gostei dele, não. Teve essa bola, realmente, não era nem pro gol aquele despacha, né? A bola é cruzada de novo. Mas ele tentou dar umas arrancadas loucas hoje que me lembrou o Davi Luiz do 7-1, né? Numa mais pelo lado direito, ele perdeu a bola e o time do Sporting Cristal só não criou um contra-ataque perigoso porque é muito ruim, é muito lento. E numa outra, mais pela esquerda, ele saiu driblando assim, alucinadamente. Quer dizer, eu acho até legal o zagueiro que avança. Ele é mais um cara, ele desarma um pouco a defesa. Mas, pô, é legal o cara avançar e tocar para alguém, né? O Davi Luiz, a sensação que eu tenho às vezes é que ele quer sair driblando e entrar para chutar, para fazer o gol. Hoje eu não gostei dele, não. Hoje eu vou dar nota 4 para ele. Felipe Luiz. Felipe Luiz é o outro que eu estou achando que a velhinha dele está se apagando, sabia? Não comprometeu hoje, tá? Mas está longe de ser aquele lateral antigo que era um terceiro. Talvez um pouco até pela posição em campo, mas ele praticamente não apoia mais. Ele hoje foi uma vez ao ataque. Para mim, contribuiu muito pouco e se machucou. Vamos ver agora que lesão é essa e quanto tempo vai demorar. Para o Felipe Luiz, eu vou dar nota 5. Você, André? Eu vou dar 5,5. Ele consertou algumas coisas ali de bagunça da defesa enquanto teve em campo. Agora, ele é um cara que precisa de um time minimamente ajustado, porque ele é um jogador de inteligência, de ocupação de espaço, de se antecipar, e isso o time tem que estar ajustado. No meio de uma bagunça, ele vai sentir. Já está numa certa idade, numa reta final de carreira, e outra coisa, ele precisa, e ele falou isso para mim, quando na verdade ele falou isso em off para mim quando eu estava lá na casa dele, quando a gente fez o Bola da Vez para a ESPN, eu estava lá como convidado.
E ele falou que o René era muito importante para ele por causa disso, porque ele, pô, eu alterno com ele e tal, porque jogar direto para mim não dá mais, não dá para jogar todo jogo e o René segura. E realmente, ali em 2019 o René entrava e não comprometia. Ele precisa dessa alternância ali, mas o problema é que o reserva dele que foi hoje, o Léo Pereira, né? Aí ele vai ter que ficar jogando. A esperança do Paulo Souza era o Pablo, né? Para ele fazer a alternância ali, e o próprio Ayrton Lucas para fazer a função de ala. Mas o Ayrton Lucas já veio machucado, o Pablo se machucou, né? Agora também o Fabrício Bruno. Então o Felipe Luiz vai ter que ficar jogando agora, acabou ficando de fora por conta de lesão. Mas ele precisa de um time ajustado e de não jogar sempre. Tudo que não está acontecendo agora. E aí a sua nota qual foi? Eu dei 5,5. Você deu 5,5, tá certo. Ele agora, bom, pelo menos chegou o Ayrton Lucas, né? Eu acho que agora existe essa possibilidade aí. Embora, na minha cabeça, o Ayrton Lucas tenha vindo para ser o ala esquerdo, né? E não ele vai ser o ala, mas quem vai substituir, quem jogaria, quem revezaria com o Felipe Luiz seria o Pablo. Pablo revezaria com o Felipe tá certo. Luiz. Ali como o terceiro zagueiro. Tá certo. Léo Pereira, né? Então, do... 0. Léo Pereira, zero? Não tem outra nota para dar pro Léo Pereira. Léo Pereira erra tudo, pô. Ele, até quando ele acerta, ele erra. Ele é muito... Não dá mais para Léo Pereira. Ele tá em campo, para mim é 0. Esse aí eu não abro mão. O conceito é bom, mas eu vou dar 4. Acho que ele hoje até que não comprometeu tanto, não. Mas eu concordo com você que ele ganhar nota alta, ele vai ter que fazer 2 gols e salvar um, pelo menos. Então, nota 4 para o Léo Pereira. Né? E nem no jogo com o Bangu. E ser suspenso. Aquele jogo exatamente. Aí foi a tradução perfeita, exatamente. Mateuzinho. Bom, Mateuzinho fez um belíssimo cruzamento. Isso é uma coisa que eu não me conformo, gente. A gente vê os times europeus, o número de vezes que os caras vão na linha de fundo mesmo e cruzam rasteiro e sai gol, é uma grandeza. O Flamengo tem mania de chegar no bico da área e cruzar alto. Hoje o Mateuzinho foi à linha de fundo e cruzou rasteiro e saiu o gol do Bruno Henrique. E depois ele fez o gol dele, né? Então o Mateuzinho hoje vai levar a nota 8. E você? Eu vou dar até um pouco mais, vou dar nota 9. Para mim, ele foi o melhor em campo, porque, né, assistência, um belo passe e aquela infiltração ali. É o que se espera dele, é o que se espera que ele se firme como lateral ali, para a gente parar com essa coisa de que o melhor lateral do direito do Flamengo é quem não está jogando, né? Aquele que não está jogando. Quando está o Mateuzinho, dizem que é o Rodinei. Quando está o Rodinei, dizem que é o Mateuzinho. E a outra coisa que tem que ser dita nesse gol, no caso, uma ressalva em relação à boa nota, é que essa jogada só saiu porque foi uma roubada de bola em que o Mateuzinho estava lá na frente, saiu de uma posição de impedimento e foi inteligente de abrir a perna para poder girar o corpo, para poder ficar numa situação boa, para poder cruzar. Porque jogada trabalhada pelo lado para o ala chegar no fundo para cruzar, não acontece. Não acontece. Essa jogada foi uma jogada fortuita. Foi uma roubada do Arão, única jogada boa do Arão no jogo. Se antecipou, tomou a bola e deu um bom passe. E o Mateuzinho só chegou ali ao fundo, numa jogada mais vertical e para fazer aquele cruzamento. E mesmo assim o cruzamento não foi tão perfeito assim, o lateral que deu mole pro Bruno Henrique. Mas, diante do que o Mateuzinho e o lateral direito ali estavam um deserto, o que o Mateuzinho fez hoje já foi muito grande. E por isso eu dou a ele a nota de melhor em campo, nota 9. Beleza. O William Arão. Que nota você dá para o William Arão? 5 só por causa dessa jogada. Mas o Arão não tem que jogar. Não pode jogar. Também acho. Não pode jogar. E o Thiago Maia tem que ter sequência de jogo. E o João Gomes tem que jogar e descansar quando estiver bem cansadinho mesmo. Porque o Arão deu uns moles ali no segundo tempo. Muito ataque do Sporting Cristal. Era mole do Arão, erro do Arão, posicionamento errado. Não dá. Eu vou acompanhar teu 5. Só pelo lance do gol. Eu vou acompanhar o teu 5 pelo mesmo motivo. Pela roubada de bola. Uma das raras roubadas de bola do Flamengo no ataque. Foi ele quem roubou e aí saiu o lance do gol. Matheus França. Matheus França
Eu acho que é um garoto com um futuro brilhante, brilhante. Não fez muita coisa, mas botou sangue novo, né? Injetou sangue novo, né? Quase conseguiu um gol lá numa jogada que ele acreditou, e o goleiro largou, mas ele não teve como pegar. Eu vou dar nota 6 ao Matheus França, muito mais pelo futuro dele do que o que ele fez. Ele entrou também já no final, já não tinha muita coisa para fazer. Mas é um garoto que eu gostaria muito de ver jogar mais. Nota 6 para o Matheus França. Ele é um dos garotos, o André, ele é um dos garotos que pode, de repente, salvar esse time, né? É uma coisa nova que, de repente, entra, encaixa e começa a render, e se o Paulo Souza deixar, quem sabe? Nota 6 para ele. Vou dar nota 6 também, mas o problema é o Paulo Souza, né? Quer dizer, vários jogos que teve a oportunidade de botar o garoto, aí bota numa fogueira de estreia de Libertadores e tal. É difícil entender o trabalho do Paulo Souza não tem coerência. Esse é o principal problema. O trabalho dele não tem coerência. Mas o garoto foi lá e lutou, tentou corresponder e tal, e enfim. É isso, é o futuro e pode ser um encaixe aí que gere o milagre desse time se acertar. Então, você deu a mesma nota 6 que eu. Thiago Maia, você que abre. Então, eu vou dar 5 pro Thiago Maia, não que ele mereça, pela atuação dele, mas porque pela sacanagem dele não ter tanta oportunidade. Porque, veja bem, mesmo o Paulo Souza falando assim, olha, o Thiago Maia não joga porque ele treina mal, né? Não é possível que ele treine pior que o Arão. E não é possível que as péssimas atuações do Arão não motivem, não, mas peraí, o Arão tá tão mal, o Thiago Maia não tá treinando bem, mas eu vou dar oportunidade a ele, até dentro de um revezamento, para ele jogar. A não escalação dele é injustificável, aquilo que a gente falou na última live. O Paulo Souza pede para o cara ficar, o cara ia ser devolvido. O Paulo Souza pede para o cara ficar e não bota o cara para jogar. Aí quando bota hoje numa furada, um jogo fora e tal, aí o cara não rende. Aí agora, de repente, se não for por questão de lesão de outros, ele pode ganhar outra geladeira. E a gente vai ficar vendo o Ilharão, que não joga nada, o Andrés, que é aquilo que a gente já sabe, né? Jogando sempre em campo, e o Thiago Maia de fora. Então é difícil, né? Mas, enfim, nota 5 para ele, mais por essa sacanagem. Mas ele não jogou bem, não. Não jogou bem, não. Não jogou bem, não. Eu vou dar 4, vou dar um pouco menos. Mas eu concordo integralmente com você. É injusto jogar o futebol do Thiago Maia por esse momento dele. Ele ficou um tempão sem jogar, porque levou aquela canelada do Davi Luiz. E de lá para cá ele fez o quê? 2 jogos? Começando? É muito pouco, né? Pô, o cara tem que ter ritmo, isso aí é básico, né? Eu espero que o Paulo Souza entenda isso e não o queime. Eu dei 4 para ele. No lugar dele entrou o João Gomes. E aí sou eu que começo falando. O João Gomes, como sempre, entrou muito bem, né? O João Gomes, não dá para imaginar o meio-campo do Flamengo sem o João Gomes. Decididamente não dá. Quer poupar? Poupa num jogo barbada, não numa estreia da Libertadores. Eu dou nota 7 pro João Gomes. Vou dar até 7,5, porque ele, na força ali, por conta do time todo desorganizado, na força ele levou muitas vezes o time ao ataque. Erra, acerta, mas está sempre tentando, está sempre buscando. Nota 7,5 para ele, realmente tem que ser titular. Everton Ribeiro. Não, Andrés Pereira, perdão. Andrés Pereira, você começa. Aquilo de sempre, né? Tentou um chute aqui, outro ali, jogou mais adiantado, né? Mais uma vez vão insistir com o Andrés. Por quê? Porque como ele não é um grande marcador, ele fica jogando de volante. Aí quando estoura coisa e fala assim, o André realmente no Fla-Flu não marcou ninguém e tal, ele tem que jogar. Então vamos empurrar ele mais para frente. E mais para frente, jogando de costas, ele não se sente bem. Então ele não é nem meia nem volante, né? Então, assim, realmente é um negócio complicado, né? Essa contratação ela tem que subir no telhado, porque 63 milhões no Andrés é difícil, né? Mas assim, a atuação dele, ele lutou pelo menos, né? Um cara que demonstrou entrega e tal. Tá 4,5. Eu vou dar 5 até, vou ser um pouquinho mais generoso que você. Mas o meu grande problema com o Andrés Pereira é o seguinte, eu quero que alguém me responda qual é a posição do Andrés Pereira. Tantos analistas táticos que nós temos hoje em dia, eu gostaria que algum deles me dissesse, olha, o Andrés Pereira tem essa função. Porque eu não vejo ele ter função nenhuma. Ele é um cara habilidoso, é um cara bom de bola tecnicamente, mas ele é um péssimo marcador e ele não é um armador brilhante. Ele hoje jogou de armador. E não é a primeira vez
Ah, vou dizer que ele não estava acostumado? Gente, já o Ceni já botava ele de armador. O Renato usou Renato ele de Gaúcho. armador. Renato Gaúcho, Com o perdão. O Senna ele não Renato usou ele jogou, de não. armador. É, mas com o Renato Gaúcho botou ele de Foi. armador. Mais de uma vez. E ele não rende. Ele Várias vezes. simplesmente não rende. Ele não é. Pô, substituto de Arrascaeta, pelo amor de Deus. Bate na boca, né? Não. Não dá. Então, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro sou eu que começo. Everton Ribeiro, cara, me dá uma pena, porque você foi um jogador tão espetacular, tão importante. Mas, amigo, não dá mais. Teu futebol acabou. Seja em que posição do campo for, você não consegue mais render, simplesmente isso. Eu vou dar nota 3 para o Everton Ribeiro. Você, André? Eu vou dar 2,5, só para ficar diferente de você, para baixo. E a única coisa que eu lamento é que não tem ninguém para orientar ele. E ele também não se toca de que ele poderia muitas vezes simplificar o jogo. Simplificar. Ó, eu tô mal e tal, tá, beleza. Então não vou ficar conduzindo tanto a bola, não vou ficar tentando driblar, partindo para cima dos jogadores. Vou tocar simples aqui. O lateral encosta, eu toco nele. Aí eu peço para os companheiros, ó, aproxima de mim para a gente tocar aqui. Aí o volante encosta, ele toca, para dar sequência às jogadas. Porque ele pega a bola, tenta um passe muito difícil de infiltração, ele tenta a jogada mais complicada e os dribles mais complicados. Isso você faz quando você está na ponta dos cascos. E ele foi um cara que conseguiu ficar na ponta dos cascos durante muito tempo. Até naqueles times do Flamengo, antes de 2019, ele oscilava ali junto com o time, mas sempre saía um gol, uma assistência, uma participação importante e tal. Agora não sai. Eu acho que alguém tinha que chegar para ele, meu filho, você vai jogar e você vai jogar mais simples. Você vai dar o passe diferente, o difícil, quando tiver o caminho aberto, o jogador passando livre na tua frente, aí você tenta. Fora isso, toca aqui de lado para dar sequência às jogadas, pede para os companheiros se aproximarem, se fazer ultrapassagem, você toca na frente para eles. Então, o jogador mesmo não tem essa consciência. Então, ele vai ficar aí dando murro em ponta de faca e sendo criticada. E daqui a pouco barrado, né? Eu acho que ele é o caso típico daquela velha história. A cabeça pensa, mas o corpo já não responde. É rigorosamente isso. Ele continua a ter a cabeça do grande jogador que ele foi. E continua a querer fazer as mesmas jogadas. Só que ele não tem mais, sabe, reflexo para isso, velocidade, nada. Depois, Lázaro entrou no lugar dele. Você que dá a primeira nota. Entrou bem, né? Com problemas ali, porque estava jogando de ala esquerda, vai jogar de ponta direita, ele vai ter problema, né? Mas aos poucos foi se ambientando. Quando ele jogou no time dos garotos, ele jogou para aquela função ali, né? Que é o ponta que vem para dentro, né? Vem da direita para dentro e dá o corredor para o lateral. E foi assim que ele deu o passe para o Mateuzinho fazer o segundo gol, né? Então o Lázaro foi bem, nota 7. Eu vou dar 7,5 para não ser igual a tua, mas eu concordo. Ele é mais um daqueles sopros de esperança que eu tenho, que sejam capazes de, durante a temporada, entrar e ajeitar esse time do Flamengo. Aí muita gente vai lembrar, mas ele jogou outro dia na Fla-Flu, desde o início não jogou bem. Gente, garoto é assim mesmo. Eu vi Zico jogar de ponta direita muitas vezes, jogar bem e jogar mal. Não estou querendo comparar, pelo amor de Deus. Não tenho esperança de que o Lázaro vai ser o novo Zico. Mas ele pode se firmar e melhorar muito, sim, sem dúvida nenhuma. Bruno Henrique. Bruno Henrique, sou eu que começo. Cara, o Bruno Henrique ainda está a anos-luz do Bruno Henrique de 2019 até 2020. Mas ele já é um sopro de esperança, né? O Bruno Henrique, para mim, é o típico jogador que, se não se machucar, ele naturalmente vai entrar em forma e vai voltar a jogar muito bem. Talvez não jogue como 2019, mas tem condição de jogar e jogar muito bem. E hoje ele fez o gol e fez algumas jogadas muito interessantes pelo lado esquerdo. Então o Bruno Henrique, para mim, nesse nível desse jogo aí, ele merece nota 8. Não vou ser tão generoso, não. Vou dar nota 7, porque algumas arrancadas ele, né, ainda dá uma engasgada boa, né? De não conseguir dar o drible, não dar aquela arrancada, aquele arranque dele de passar. E ele acaba sendo um jogador de um ou no máximo dois toques, né, na bola, né? Para finalizar ou para dar um último passe para fazer o gol. Mas é aquilo, né? 16º gol, né? Igualou o Zico
em Libertadores e é um jogador importante, né? Colocou o Flamengo na final da Libertadores passada com 4 gols. Então é um jogador importante que agora estavam criticando, né, nesse jogo agora, que o Paulo Souza estava gesticulando, pedindo para ele voltar, para ajudar a marcar e tal. Quer dizer, o Gabigol e o Bruno Henrique têm que voltar para cobrir os buracos que o próprio Paulo Souza cria no meio, deixa os volantes sozinhos para se virar, porque tem uma linha de 5 toda afundada lá atrás, um ala perdido pela esquerda, o time todo desorganizado, e aí a culpa é do Gabigol, que não voltou pela direita, e do Bruno Henrique, que não voltou pela esquerda, quando os dois, nos melhores momentos do Flamengo, até sem o Jorge Jesus, até com o Renato agora, eles que eram os jogadores que faziam a puxada de contra-ataque para fazer o time fazer os gols, atacar e criar jogadas. Quer dizer, o Gabigol e o Bruno Henrique voltam, o Arrascaeta fica sozinho na frente, o Arrascaeta que não é centroavante, é articulador, porque o Paulo Souza quer, está exigindo, e os jogadores têm que obedecer sem nenhum tipo de questionamento. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos botar a mão na cabeça antes de... Não vamos ficar de vingancinha, de revanchismo com os jogadores porque eles são mimados, etc, etc. Vamos olhar também a ordem do treinador, que não faz sentido nenhum, né? Enfim, o Bruno Henrique, dentro da área, mostrou o valor dele e fez o gol importante para abrir o caminho aí para essa vitória. Mas não vou dar 8, não. Nota 7, porque eu acho que não jogou tanto para isso. Beleza. Vou roubar a sua vez, mas eu não resisto. Gabigol hoje vai levar 0. 0. Não jogou nada. Teria que discutir. É impressionante. O Gabigol, ele pega a bola, primeiro 90% dos passos que dão para ele devolve para trás. Já repararam isso? Ele recebe a bola e devolve geralmente para o cara que deu o passo para ele. E nas poucas vezes que tentou evoluir, errou tudo. Gabigol hoje, nota 0. Concordas, né, André? Concordo, 0. 0. Pedro entrou no lugar dele já no finalzinho. O Pedro, eu vou dar um 4 protocolar, assim, porque praticamente não participou do jogo. Não sei se vale a pena dar nota para ele. Acho que ele nem chegou a tocar na bola. Não vi o Pedro tocar na bola, não lembro de ver o Pedro tocar na bola ou participar de alguma coisa importante. Então não vamos dar nota para ele, não. Sem nota. Porque também não acho justo dar uma nota baixa se o cara não participou do jogo. E Paulo Souza, que nota você dá para Paulo Souza para a gente fechar a live? Valeu pela vitória, o time um pouco menos bagunçado, mas muito em função do adversário também, enfim. É um trabalho que eu não vejo futuro, sinceramente. Posso mudar de ideia lá na frente, não vou ter problema nenhum em admitir se a coisa andar, se o trabalho dele melhorar e tal, não tem problema em relação a isso, mas hoje eu sinceramente não vejo futuro nenhum. Dá nota 4. Eu vou ser um pouco mais cruel que você, eu vou dar nota 2, porque ele novamente inventou uma escalação diferente e eu não vejo evolução nesse jogo, nenhuma. Então, para mim, nota 2. Qual?